vamos para a nossa quinta questão. Aqui. No circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo, aqui, ó, discutimos anteriormente onda completa e agora o de meia onda. Aqui a gente consegue fazer análise de forma bem simples. Olha só. Eita, professor, que negócio mal feito é. Mal feito, confesso. Mas já melhorei. Aqui, ó. Pronto. Aqui é o tempo e aqui a tensão VS. Note que, neste caso, o transformador é desnecessário, mas muitas vezes a gente usa para poder fazer isolamento galvânico, não ter contato elétrico, portanto, entre a rede elétrica e a carga. Muitas vezes isso é exigido pelo próprio fabricante da carga, do equipamento que estiver sendo utilizado. Quando a tensão aqui é mais e aqui é menos, aqui vai ser secundário mais e menos, anodo positivo, isso aqui está conduzindo, então a tensão VP vai estar sendo aplicada na saída. Vamos esquecer por enquanto o capacitor. Aqui, ó, mais, menos, aqui fica de fato mais e menos. Agora vamos considerar que a tensão se inverteu. Menos e mais a tensão na rede. Então aqui é menos, aqui é mais. Tensão negativa aplicada no anodo, ele vai estar bloqueando. Então nenhuma tensão vai ser aplicada nele. Então na metade do ciclo no qual a tensão de entrada é negativa, a tensão na carga é zero. Zero. Quando volta a ficar positiva, volta a conduzir. É chamado de retificador de meia onda por causa disso. Porque no final das contas, a onda inteira da fonte, somente metade dela é retificada. O capacitor está aqui para quê? O capacitor é um elemento armazenador de energia. Então, no final das contas, quando você carrega o capacitor, ele vai descarregando aos poucos. Aí a tensão definitiva deixa de ser essa em azul e vermelha, né? E esse meio termo aqui, vamos dizer assim, onde não tinha tensão, é o capacitor que vai descarregando e fornecendo energia para a carga. Então, esse capacitor está aqui como elemento de filtragem, que a gente chama também, né? Ou como elemento armazenador para fornecer energia, potência para a carga, quando a fonte não estiver fornecendo. No circuito retificador de meia onda, com filtro capacitivo representado na figura acima, VP, VP é a tensão do primário transformador, VS é a tensão de secundário desse transformador e VS é a tensão de saída. VS tem esse formato aqui em preto. Considere que tenha sido observado um defeito no circuito que faz com que a tensão de saída, em vez de ser uma tensão aproximadamente constante, com ripple de tensão muito pequeno, essa oscilação entre o valor máximo e o valor mínimo a gente chama de ripple. Então, no fim das contas aqui, ó, existe uma oscilação. Essa oscilação a gente chama de ripple. Idealmente, o que é que a gente quer? Um ripple nulo, né? A gente gostaria muito, muito, muito que a tensão na carga ficasse como constante, mas a gente não consegue. O que a gente consegue é essa tensão aqui, ó, em preto. Com ripple de tensão muito pequeno, se apresente como o ciclo positivo de uma tensão aproximadamente senoidal com amplitude de 0,7 menor do que a amplitude da senoide do secundário. Aqui tem algo que eu tirei que é o seguinte: nesse ciclo ciclo positivo, a tensão do secundário não é toda aplicada na carga. Por que motivo? Porque o diodo, quando está conduzindo, que é exatamente nesse trecho em azul, ele tem uma queda de tensão em cima dele de aproximadamente 0,7 volts. Então, quando ele está conduzindo, ele tem 0,7 de tensão. Então, esse valor de tensão aqui mostrado em azul, que neste caso coloquei antes, era VS, desculpa, era V de saída e era proporcional, era igual a VS, quando era aqui em azul, é na verdade o valor de VS menos a tensão de 0,7. Então, pense que na saída você vai ter esse valor em azul aqui, ó, mas tirando aqui, ó, 0,7, um pouquinho menor. Deixa eu tirar aqui assim, ó, para deixar bem claro para você que é um pouco menor. Não ficou perfeito, mas você entendeu, né? Tira 0,7 dessa tensão
em azul. E, obviamente, a tensão em preto ela também vai ficar um pouquinho menor, né? Ela vem, ela fica assim, ela segue aqui, ó. Ela segue a tensão em cinza, que é tirando o 0,7 de tensão que vai ficar nos terminais do diodo. Menor que a amplitude da senoide do secundário. E a parte negativa dessa senoide é transformada em uma tensão praticamente nula, aqui indicada em vermelho. Ou seja, a saída se apresenta como uma onda típica de saída de um retificador de meia onda sem o filtro. Opa, professor, mas não tinha que ter com a filtragem esse formato? No diodo ideal, em preto, né? A forma de onda em preto. No diodo real, que tem 0,7% de tensão, de queda no diodo, essa tensão aqui com 0,7% a menos, na hora que está no diodo, em laranja. Mas ele está insistindo em dizer que a forma de onda de saída é a forma de onda típica, como se não tivesse essa filtragem, ou seja, a forma de onda em azul, zero em vermelho, azul, zero em vermelho, azul. É correto afirmar que é possível que o capacitor eletrolítico esteja em aberto, provocando defeito no sistema. De fato, se a forma de onda que você enxerga na saída não tem essa filtragem, significa dizer que o capacitor não está atuando corretamente. Então, sem o capacitor, a forma de onda que você tem é de uma retificação de meia onda sem filtragem. E é isso que ele está dizendo que identificou. Então, sim, é possível que o capacitor eletrolítico esteja em aberto, provocando o defeito no sistema, que nesse caso é uma retificação inadequada sem filtragem. Uma retificação assim, vamos dizer assim, pura, sem a filtragem do capacitor. Então, isso aqui está correto. É possível, de fato, que o capacitor esteja com problema. Aqui, o capacitor eletrolítico é só para enfatizar uma outra coisa também. Deixa eu ver se está até marcado aqui, ó. Não está marcado, não. Que o capacitor eletrolítico ele é polarizado, né? Então, é um capacitor que deve ser utilizado numa única polaridade para ter a vida útil dele bem prolongada. Mais e menos, nesse caso, seria a forma como você usaria. Em qualquer instante, a polaridade dele, usando esse sistema aqui, é sempre mais e menos.